Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Hoje é a nossa primeira aula do segundo bimestre, né? A aula em vídeo de número 8, referente ao módulo 11, com o título de Congruência, ok? Eu sei que vocês estão sem a apostila, tá? Porém, como nós estamos trabalhando com imagem aqui no vídeo, eu acredito que, por enquanto, não haverá necessidade, né, do acompanhamento da apostila. Então, eu vou pedir que vocês peguem um caderno de vocês e façam todas as anotações possíveis, tá? Lembrando que quando chegar a apostila de vocês, vocês já terão que ter as anotações feitas, belezinha? Então, em diversos momentos do vídeo, pausam o vídeo, tá? Tentam resolver os exercícios no caderno mesmo, não tem problema. Belezinha? E com fé em Deus, logo logo isso vai terminar, a gente vai voltar a ter nossa rotina como era antes. E lembrando, qualquer dúvida, pausa o vídeo, me pergunta pelo WhatsApp que eu estarei aqui presente, né? Para poder auxiliar vocês, tá bom? Então, desejo uma excelente aula para todos vocês. Vamos lá. Módulo 11, Congruência. Em uma das atividades do caderno 1, você estudou o problema de recobrir uma superfície plana usando peças triangulares idênticas, o que o levou à descoberta da propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. Como você observou durante a atividade, qualquer que seja o triângulo usado, o recobrimento sempre é possível. Porém, quando tentamos realizar o mesmo procedimento usando peças com o formato de pentágonos, o problema se torna muito mais complexo. O primeiro matemático a estudar o caso foi Curl em 1918. Ele descobriu 5 tipos diferentes de pentágonos convexos que poderiam ser usados para recobrir uma superfície plana sem que houvesse falhas ou sobreposição de peças. Um desses recobrimentos está mostrado na figura a seguir. Reparem bem, pessoal, aqui é um recobrimento do plano feito com pentágonos convexos idênticos, descoberto em 1918. Se vocês observarem, todas as figuras aí presentes são pentágonos convexos, ou seja, eles são idênticos, embora as cores sejam diferentes, mas se vocês, por exemplo, recortarem eles e sobrepor um sobre o outro, eles terão o mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho e a mesma angulação, tá? É sobre isso que nós vamos comentar nesse módulo. Outros 3 tipos foram descobertos em 1968. A partir de então, os matemáticos pensaram que só havia 8 tipos de pentágono com essas características, até que o curioso problema foi apresentado em uma revista voltada para o público geral, a Scientific American, em 1975. E para surpresa de todos, a dona de casa Marjorie Rice, que só havia estudado matemática até o ensino médio, enviou à revista 4 novos tipos de pentágono que resolviam o problema. Veja na página ao lado um dos recobrimentos descobertos por ela. Atualmente, os matemáticos conhecem 14 tipos de pentágonos convexos com os quais é possível recobrir uma superfície plana, mas não se sabe ainda se existem outros. Encontrar um tipo diferente dos 2 que foram apresentados aqui já é um grande desafio. Quer tentar? Aqui nessa ilustração, nós temos uma das 4 descobertas de Marjorie Rice, feita em 1976. É difícil encontrar um padrão na posição das peças do mosaico construído por Marjorie. Por isso, podemos nos perguntar: como ter certeza de que todas as peças são, de fato, idênticas? Para responder a essa pergunta, é preciso recorrer ao conceito de congruência de figuras, que é o tema deste módulo. Congruência de figuras. Nessa seção,
Vamos discutir o conceito de congruência explorando o mosaico de pentágonos criado por Marjorie Rice. 1. No anexo 1, há um pentágono do mesmo tipo daqueles usados no mosaico de Marjorie Rice. Pessoal, ele pede na realidade para vocês recortarem, tá, esse pentágono. E utilizando o pentágono recortado como molde, verifique se todos os pentágonos que compõem o mosaico são de fato idênticos. O que seria para vocês fazerem, que eu sei que vocês estão sem apostila, então vocês não vão conseguir fazer. O anexo 1 é exatamente um único pentágono como esse daí que eu coloquei aí na ilustração, tá? Ele tem exatamente o mesmo tamanho que todos os mosaicos do desenho, tá? Na realidade é só para provar isso, é para vocês pegarem, recortarem esse desenho e colocarem sobre qualquer pentágono do mosaico que ela fez e só verificar se eles têm o mesmo tamanho, tá bom? Mas eu já adianto para vocês que eles têm exatamente o mesmo tamanho que desse do anexo 1, tudo bem? Daí a C ele pede o seguinte: descreva a estratégia que você utilizou para resolver o item B. Então, é possível verificar a congruência de duas figuras planas fazendo a sobreposição. Gente, o que é sobreposição? Sobreposição é você pegar uma figura e colocar em cima da outra e verificar se elas têm a mesma medida, o mesmo ângulo, se uma é exatamente igual à outra, tá bom? Assim, a estratégia usada seria verificar se o pentágono recortado do anexo 1 pode ser perfeitamente sobreposto a todos os pentágonos do mosaico, tá? E uma curiosidade é que em geometria, duas figuras como os pentágonos do mosaico de Marjorie Rice são chamadas de congruentes, tá bom? Então, gente, congruente é a mesma coisa que igual, tá? Idêntico. Tudo bem? Espero que tenha entendido, gente. Questão 2. Como podemos identificar duas figuras congruentes? Vamos lá, gente. Vamos estudar mais profundamente sobre esse assunto, tá? Quando que vocês identificam duas figuras congruentes? Então, duas figuras planas congruentes podem ser identificadas verificando se é possível sobrepor uma à outra. O que isso significa, gente? Vamos supor, estou com duas figuras, uma em cada mão. Se eu pegar uma figura e colocar em cima da outra e elas forem exatamente iguais, ou seja, estou sobrepondo uma na outra, significa que elas são congruentes. Tudo bem? Polígonos congruentes. O pentágono que você recortou no anexo 1 permitiu analisar a congruência de figuras verificando se elas podiam ou não ser perfeitamente sobrepostas. Porém, nem sempre é muito prático tentar sobrepor uma figura à outra. No caso dos polígonos, há outra maneira de verificar a congruência. Vamos agora investigar as características que permitem identificar polígonos congruentes. 1. Existem alguns pares de pentágonos congruentes entre aqueles desenhados a seguir. Para identificá-los, sem a necessidade de fazer recortes e sobreposições, você deverá para cada um deles: a. Determinar com a régua o conjunto de cada lado e registrar os dados na tabela a seguir. E b. Medir com transferidor cada ângulo interno e registrar os dados na mesma tabela. Então, gente, eu sei que vocês não têm a apostila, tá? Vai ser um pouquinho complicado para eu ensinar isso daqui para vocês, tá? Mas eu acredito que explicando vocês vão entender da mesma maneira, tá? O que vocês teriam que fazer? Logo em seguida, vocês terão uma tabela, tá? Que inclusive eu quero que na hora que chegar na tabela, vocês pausam o vídeo e copiem essa tabela já com a resposta no caderno de vocês, tá? Porque ela será de muita importância para a gente.
tá? Nessa tabela, o que nós deveríamos ter feito? É calcular a medida em centímetros de um segmento até outro, de todos os segmentos de todos os pentágonos aí desenhados, tá? E depois, em seguida, com o transferidor, vocês deverão calcular todos os ângulos presentes aí nesses desenhos, tá bom? Como vocês não têm a apostila ainda, eu já vou passar a resposta para vocês e ao mesmo tempo explicando. Então, a tabela seria essa, tá? Se quiser pausar o vídeo e fazer essa tabela no caderno, por favor, tá? Será de grande ajuda. Na primeira coluna estão os polígonos, né? Podem notar que ao total temos 7 polígonos, já dentro do polígono tem um número de cada um deles. Então, por exemplo, no polígono 1, né, o segmento AB, vocês vão pegar uma régua e medir quantos centímetros tem o segmento AB. O mesmo com BC, quantos centímetros tem? O mesmo com CD, com DE e com EA, tá? Vocês deverão fazer isso com todos os 7 polígonos. Depois de ter tirado a medida com a régua de quantos centímetros tem cada aresta do pentágono, vamos fazer a mesma coisa medindo os ângulos de cada um deles. Por exemplo, quanto mede o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D e o ângulo E. Tá bom? Como estão sem apostila, não tem o que eu possa fazer, eu já vou passar aqui a resposta para vocês, tá bom? Então aqui, eis a resposta de vocês, tá? Vou explicar somente o polígono 1, mas a mesma explicação serve para os outros 6. Então, vamos lá, no primeiro polígono, por exemplo, o segmento AB, ele tem 2 centímetros, o BC, 2 centímetros, o CD, 4 centímetros, DE, 2 centímetros e o EA, 3,5 centímetros. Já o ângulo A tem 90 graus, o ângulo B 120 graus, C 120 graus, D 60 graus e E 150 graus. O mesmo deverá ser feito com o polígono 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Depois de ter feito, procurem analisar qual deles possuem exatamente as mesmas medidas. Né? Analisem direitinho aí, verifica se tem algum repetido. Aí, nossa, o mesmo dado de um foi o mesmo dado do outro. Ok? Então, pausam o vídeo, analisam bem aí o gráfico de vocês, que logo em seguida já irei comentá-los. Então, dando sequência, no exercício 2, ele pede o seguinte: entre os 7 polígonos, existem pares de polígonos congruentes? Vocês acham que teve algum par de polígonos congruentes? Quais? Se considerar necessário, recorte os pentágonos do anexo 2 para conferir suas respostas, fazendo a sobreposição dos polígonos congruentes. Ok? Então aqui, gente, novamente, tá? Eu tenho uma cópia, né, do que vocês teriam no anexo 2, tá? Exatamente, 7 polígonos também, para vocês fazerem a sobreposição para poder comparar. Tá bom? Então, ao analisar, né, os pares de polígonos congruentes são o 1 e o 4, ou seja, o 1 e o 4, embora a posição dele um está virado e o outro não, mas eles são exatamente iguais, tá? Podem notar que eles têm o quê? O mesmo comprimento dos segmentos e possuem também o mesmo ângulo, tá? O mesmo ocorre com os polígonos 2 e 6, tá? O restante não tem nenhum aí que seja repetido. Belezinha? Vamos para o próximo. Questão 3. Quais características dos polígonos você considerou para responder o item 2? Então, gente, isso daqui é a nossa primeira regrinha, tá? Tanto os lados quanto os ângulos, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Tudo bem? Exercício 4. Identifique entre os 7 polígonos
dois que não sejam congruentes, mas que possuam todos os lados com o mesmo comprimento. Então, gente, e agora? Ué, mas se eles têm todos os lados iguais, como assim eles não são congruentes? Gente, para ele ser congruente, ele precisa ter todos os lados iguais e também todos os ângulos iguais. Então, se tiver somente os lados iguais e os ângulos não, eles não serão congruentes, tá? Tanto que isso ocorreu com os polígonos de número 1, 2 e 7. Ok? Eles possuem todos os lados com o mesmo comprimento? Sim, mas não são congruentes entre si porque seus ângulos não são idênticos. Tá? Questão B. Todos os ângulos com a mesma medida. Então, como podem ver, no caso do polígono 1 e 3, né? Só de olhar se percebe, por exemplo, os tamanhos deles são bem diferentes, né? O 1 é bem maior do que o 3. Mas, se vocês pegarem o transferidor, vocês vão ver que todos eles têm os ângulos com a mesma medida. Ou seja, eles têm os ângulos iguais, porém, o comprimento, né, a medida das suas arestas são diferentes. Questão 5. Dados dois polígonos congruentes, o que se pode afirmar sobre a. O número de lados de cada um. Então, gente, dois polígonos congruentes, ou seja, dois polígonos iguais, eles possuem o mesmo número de lados, né? Não tem, por exemplo, um pentágono, né, e um hexágono serem congruentes, né? Por exemplo, o pentágono ele tem 5 lados, o hexágono ele tem 6, então é impossível eles serem congruentes, né? Ou seja, são dois polígonos diferentes. Questão B. As medidas de seus lados. Dois polígonos congruentes têm lados correspondentes com medidas iguais. Então, para ele ser congruente, gente, eles precisam, né, ter as medidas iguais também. Tranquilo? C. As medidas de seus ângulos. O mesmo que acontece com a medida dos lados, gente. Dois polígonos congruentes, eles têm ângulos correspondentes com medidas iguais também. Então, para ele ser congruente, basta ter todos os ângulos e também todos os lados com a mesma medida. Considere os polígonos 2 e 6. Tá? Como vocês estão sem apostila, volta ao vídeo e analisam lá os polígonos 2 e 6. A. Os lados A2 e E2. Né? Lembrando que o risquinho em cima é o segmento, tá? A2 e E2. E A6 e B6 têm medidas iguais? Então, pausam o vídeo, né? Volta o vídeo um pouquinho, na realidade, e verificam se esses lados, se eles têm as mesmas medidas. Então, como vocês podem ver, né, eles não têm as mesmas medidas, tá? B. Os ângulos E, E2 e D6 têm medidas iguais? Então, ao analisar, novamente, não, eles não têm medidas iguais. C. Para afirmar que os lados e os ângulos desses dois polígonos têm medidas iguais, é necessário estabelecer uma correspondência. Escreva o lado do polígono 6 correspondente a cada lado do polígono 2, dado a seguir. Depois, faça o mesmo para os ângulos internos, ok? Esse é outro exercício, gente, que como vocês estão sem apostila, vai ser difícil eu explicar por vídeo para vocês, tá? Mas eu espero que vocês consigam, né, analisar direitinho e tentar entender pelo menos um pouco esse lance de congruência, tá bom? Daí qualquer dúvida vocês me chamam que eu tento ajudar vocês pelo WhatsApp, tá bom?
Então vamos lá. Então, só para poder explicar aqui para vocês. Qual que corresponde aí ao A2B2, por exemplo, segmento A2B2? Ou seja, qual segmento que possui a mesma medida? É o A6B6. E se for o B2C2? B6C6, C2D2, C6 e D6. E assim por diante, tá bom? O mesmo eu vou calcular com os ângulos, tá? O ângulo A2, B2, C2, D2 e E2. Então, ao observar os ângulos internos aqui, o que corresponde, né, ao ângulo A2 seria o A6. O B2, o B6, C2, C6, D2, D6 e o E2, o E6. Tranquilo? De olho nos polígonos congruentes. Quando dizemos que dois polígonos são congruentes, é necessário indicar a correspondência entre seus vértices que permite identificar lados e ângulos de mesma medida. Assim, quando escrevemos que os pentágonos PQRST e UVXYZ são congruentes, estamos estabelecendo a seguinte correspondência. Gente, isso daqui é muito importante, muitíssimo importante, tá? Então, eu vou até tentar explicar pausadamente para que vocês possam entender, tá? Repara que aí foi utilizado cores diferentes, tá? O que isso significa? Se ele se trata de um pentágono, por exemplo, tá aí o nome do pentágono, né? PQRST e UVXYZ. Se a letra P ele tiver correspondência à letra U, por exemplo, então se a letra P é a primeira letra, a letra U do outro tem que ser primeira letra também. Tá? Pode ver que está em vermelho aí, ó, o P com o U, ou seja, o P corresponde ao U, o Q corresponde ao V, o R corresponde ao X, o S corresponde ao Y e o T corresponde ao Z. Tá? Se você modificar a ordem de uma letra do primeiro, você vai ter que modificar a mesma letra correspondente do segundo. Tá bom, gente? Não sei se deu para entender. Eu acredito que com esse desenho deu para vocês entenderem melhor. Tá? É só vocês seguirem as cores. Por exemplo, qual que é a letra correspondente à letra T, que é a última aí? A letra T é a letra Z, né? Ele vai seguir a mesma sequência de um que seja correspondente à mesma sequência do outro, tá? Então essa sequência, ela é extremamente importante, tá bom? Com isso, mesmo sem observar os dois pentágonos, podemos concluir as seguintes igualdades entre medidas de lados e ângulos. Então, por exemplo, PQ é igual ao V, o QR é igual a VX, o RS é igual a XY, ST é igual a YZ e TP é igual a ZU, tá? Isso também acontece, gente, com a medida dos ângulos, tá? Então, por exemplo, a medida do ângulo P é igual à medida do ângulo U. Medida do ângulo Q é igual à medida do ângulo V. Medida do ângulo R é igual à medida do ângulo X. Medida do ângulo S é igual à medida do ângulo Y. E a medida do ângulo T é igual à medida do ângulo Z. O símbolo usado para indicar congruência é esse daí, gente. É o sinal de igual, tá? Com um tio em cima do igual, tá? Esse símbolo é um símbolo matemático indicando que um polígono ele é congruente a outro polígono. Assim, adotamos o símbolo, o pentágono aí, que é uma figura de 5 lados, tá bom? Para indicar pentágonos, podemos representar a congruência acima por. Repara bem, gente, aí embaixo. Ele começa com o quê? Com um desenho de um pentágono, né, pintadinho em preto, tanto em um quanto em outro. Esse desenho é para simbolizar que eu estou falando de um pentágono, tudo bem? Lembrando, o pentágono ele tem 5 vértices. Cada vértice tem uma letra, né, que está marcada aqui. P, Q, R, S, T e o outro pentágono U, V, X, Y, Z.
O que eu quero dizer em relação a isso, gente? Se a letra P tiver correspondência com a letra U, então a letra P será a primeira letra e a U também tem que ser a primeira letra. Se as duas são correspondentes, eu não poderia colocar, por exemplo, a letra P primeiro e a letra U do outro no último. Tá? Eu tenho que seguir exatamente a mesma sequência. Então, nesse desenho aqui, o que eu consigo observar? Que o PQRST ele é congruente, tá, ao pentágono UVXYZ. Note que também poderíamos escrever, né, o pentágono RSTPQ é congruente ao pentágono XYZUV. Ou seja, se eu mudar a ordem de um, eu tenho que mudar a ordem do outro de acordo com a sua correspondência, pois estaríamos definindo, gente, a mesma correspondência nesse caso. Tranquilo? Espero que tenha entendido, tá? Vamos para a questão 7. Com base nos itens anteriores, escreva no espaço abaixo o que são dois polígonos congruentes, tá? Essa é a chave da questão, gente. Como que a gente vai identificar quando dois polígonos são congruentes. São chamados de congruentes quando dois polígonos têm o mesmo número de lados e também se existir uma correspondência entre seus vértices, tal que tanto cada par de ângulos correspondentes como cada par de lados correspondentes tenham medidas iguais, tá? Então, para ele ser congruente, né, eles têm que ter, lógico, o mesmo número de lados, a mesma medida, né, do lado e também a mesma medida de seus ângulos. Tranquilo? Fácil, né? Então, pessoal, por hoje é só, tá bom? Hoje não teve muita continha, porém tem muitas anotações para vocês fazerem, tá bom? Eu ia dar dever de casa, mas como ninguém está com a apostila ainda, então não adianta eu passar o dever agora. Então, na próxima aula eu passo o dever para vocês. Belezinha? Espero que tenham gostado da aula e principalmente espero que tenham entendido a aula de hoje, tá? Essa aula de hoje era uma aula mais experimental, seria muito interessante que nós estivéssemos fisicamente presentes, né? Mas como isso não é possível, eu dei o melhor que eu pude assim para fazer vocês compreenderem. Tá bom? Não se esqueçam de fazer as anotações no caderno e, em seguida, fazer as anotações na própria apostila de vocês quando vocês retirarem lá no colégio, tá? Qualquer coisa, só entrar em contato comigo aqui no WhatsApp que eu farei o possível para saciar aí todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Beijos no coração, adoro vocês e até logo.